A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nós estamos com a nossa terceira aula de ética cristã. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre a posição do obreiro em relação às mulheres da igreja e outras mulheres também da sociedade comum. Eu quero ressaltar aqui que essa posição não é somente para o obreiro, mas acredito que todos os homens eles devem ter essa posição. Então, quando nós falamos de posicionamento, quando nós falamos de caráter, de conduta, dessas questões que envolvem os princípios e os valores, para que possamos ser um obreiro ético, o nosso comportamento, a forma que nós nos comportamos na sociedade, a forma que nós nos comportamos diante dos irmãos, diante da igreja, tudo isso é de suma importância, é relevante para a nossa conduta. Então, quando nós falamos do comportamento do obreiro, principalmente, nas questões das mulheres da igreja, nós temos que tomar alguns cuidados, que são cuidados bons, que são cuidados que nos preservam e que são cuidados que evitam falatórios, porque nós sabemos que o diabo ele é especialista em levantar calúnias. Então, uma das principais causas de calúnias que obreiros vêm sofrendo durante os tempos é essa questão de obreiro homem dar carona para as mulheres da igreja e principalmente quando tem só ele e uma mulher. Então, isso para o obreiro e para os irmãos homens também da igreja, isso não existe. Essa possibilidade de você colocar uma mulher dentro do seu carro sem você estar com a sua esposa, isso não existe, isso não pode acontecer. Porque quem vê você passando com essa mulher em determinados lugares da cidade vai pensar o quê? Então, quando um obreiro se comporta assim, ou um homem se comporta assim, ou uma mulher da igreja, uma obreira da igreja, eu vi o nosso irmão lá vindo de a pé do mercado, eu coloquei ele no meu carro para dar uma carona para ele até a casa dele. É meu irmão, a Bíblia diz que eu tenho que amar, mas não é assim que procede. Nós temos que saber interpretar os textos no seu contexto e nós temos que ter prudência. Então, uma das coisas que é principal, um dos fundamentos principal para a vida do obreiro é saber se comportar diante da sociedade e fazer uma pergunta, fazer essa pergunta: o que a sociedade vai falar de mim se ela me ver com uma mulher que não é minha esposa do lado do passageiro? Então, isso parece ser ensinamentos básicos, mas são ensinamentos de suma importância. Quantas pessoas hoje que não conseguem mais apagar uma calúnia porque de fato abriu uma possibilidade para a calúnia? Nós precisamos entender que existem formas de ser caluniado. Existem calúnias que são extremamente mentiras e que não têm evidências nenhuma. Mas existem calúnias que têm evidências. Elas são mentiras, mas ela deu margem, a pessoa deu margem para uma interpretação. Por exemplo, eu estou voltando do culto, eu dou carona, eu estou sozinho, minha esposa não foi no culto, eu dou carona para uma moça da igreja, só eu e ela no carro, aproximadamente 21h30, e passo na frente de um bar. O que essas pessoas irão falar? Então, dentro desse contexto, nós precisamos ter a inteligência e a prudência de nos mantermos limpos, de nos mantermos com a imagem limpa, porque se eu dar margem para as pessoas falarem, elas vão falar o que quer. Então, isso é muito importante. Então, você homem da igreja, você obreiro da igreja, se você ver uma irmã da igreja, você está sozinho, não dê carona para ela. Não coloque ela. Pode ser tua prima, pode ser o que for. Você vai dar margem para as pessoas falarem de você. E depois
você não vai conseguir apagar isso na boca das pessoas. Então nós temos que ter postura, posição na sociedade, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas irão falar, as pessoas irão fazer julgamentos falsos, elas irão. Então nós que somos inteligentes, filhos de Deus, andamos na luz, temos discernimento, somos prudentes, somos ágeis como as serpentes, porém manso como as pombas, nós precisamos saber se posicionar em cada momento. E esse é um dos princípios que nós precisamos tomar cuidado. Então, se você estiver sozinho no seu carro, não coloque uma mulher do lado do passageiro. Não deixe essa margem para as pessoas falarem de você. Semelhantemente, as mulheres também. Se você estiver sozinha, não coloque um homem do lado do passageiro. Porque amanhã ou depois você não vai conseguir apagar os falatórios que irão falar de você. Então isso não é falta de amor, isso não é, olha, o pastor me viu e não me deu carona, o irmão da igreja me viu e não me deu carona, não. Ele está sendo ético, ele está sendo crente, ele está sendo prudente. Por quê? Porque ele está se preservando para que amanhã ele não venha tentar apagar calúnias a qual ele mesmo deu margem para que elas acontecessem. Então isso é de suma importância. Então esse é um dos princípios éticos de obreiros, de obreiras, de irmãos e de irmãs da igreja. O que nós precisamos também entender é sobre o comportamento nas saudações. Eu, por exemplo, quando a pessoa é bem mais velha que eu entendo que ela tem idade para ser a minha mãe, a minha avó, eu abraço, dou um beijo com respeito, levando em consideração o versículo que Paulo disse que as pessoas mais velhas da igreja, você tem ela como se fosse sua mãe. Então é um princípio de honra, mas eu não abraço, eu não beijo mulheres jovens, adolescentes, eu cumprimento com um cumprimento de aperto de mão. Por quê? Porque podem dar margem, pode ser que pessoas interpretem de forma errada e nós não conseguimos apagar depois. Então, para evitar situações e falatórios, nós nos comportamos de forma ética. Então você, homem da igreja, não fique abraçando as irmãs, encostando nas irmãs, beijando no rosto das irmãs, porque nem todas as pessoas têm maturidade de entender que isso é apenas um cumprimento. Então, já que nós estamos em um ambiente, em um local onde tem pessoas de todos os tipos, igreja é um lugar que recebe pessoas de todos os tipos. Tem pessoas que estão na igreja há anos e não foram transformadas. Tem pessoas que continuam com um comportamento a qual veio do mundo dentro da igreja. Nem todas as pessoas são convertidas e cheias do Espírito Santo. Tem mulheres extremamente ciumentas, homens extremamente ciumentos. Então nós precisamos ter esse entendimento. Como que eu cumprimento uma irmã de 30, 40 anos de idade? Aperto de mão. Evitar o contato, o beijo no rosto, o abraço. Agora, se for uma senhora da igreja, igual eu amo muito a dona Cida, tia Maria, eu beijo elas e eu saúdo elas com total respeito. E ninguém vai fazer uma calúnia em relação a isso. Porque todas as pessoas sabem que elas têm idade para ser a minha avó. Agora, se eu ficar abraçando pessoas da minha idade, as adolescentes, as jovens da igreja, certamente irão falar. Então, quando você, homem, for cumprimentar uma irmã, aperta a mão, ou saúde com a paz, mas evite contato. Porque evitando contato, você evita das pessoas falarem. Então, tem pessoas que são caluniadas porque elas dão margem para isso.
se elas não tivessem dado margem, elas também não teriam sido caluniadas. E isso é importante nós sabermos. Então, evitar contato, e você, mulher casada, também. Evita isso. Não fica abraçando o homem, beijando o homem no rosto. Não pega bem. Principalmente quando se faz isso para alguns e para outros não. Principalmente quando dá um entendimento de preferência. Então, isso é muito ruim. E nós precisamos estar atentos a isso. Esse comportamento de obreiro e de obreira, de irmãos e irmãs da igreja, isso chama-se preservação. Isso chama-se de prudência. E a prudência é uma virtude que nós cristãos precisamos ter. Outro princípio que nós temos que tomar muito cuidado é com as preferências de pessoas. Existem pastores, irmãos, irmãs que têm preferência de pessoas. E geralmente pessoas ricas. Elas são tratadas de forma diferente. Elas são mais acolhidas do que as outras pessoas. E nós precisamos tomar cuidado para não fazermos acepção de pessoas. Para não dar valor à pessoa porque ela é rica e desvalorizar o nosso irmão que às vezes tem uma condição inferior. Então existe isso dentro da ética cristã. Tratar as pessoas como pessoas, irmãos como irmãos, independente da sua classe social. Esse é um princípio também da ética cristã, para que nós sejamos uma igreja em harmonia, onde todas as pessoas sejam tratadas iguais, que nós sejamos uma igreja que preserve a equidade. Então isso é muito importante. Um outro aspecto também que nós precisamos entender é como nós que somos obreiros de um departamento ou obreiras de um departamento se relaciona com os outros obreiros dos outros departamentos da igreja. Nós somos uma igreja e não várias igrejinhas dentro de uma igreja. Tem lugares que existem 4, 5 igrejas dentro de uma igreja só. As irmãs têm uma igreja das irmãs, a presidência tem uma igreja da presidência, os diáconos têm uma igreja da diaconia, os jovens têm uma igrejinha de jovens dentro da igreja, as crianças têm uma igrejinha de criança dentro da igreja, ou seja, grupinhos divididos, onde não se relacionam. E nós estamos em uma só igreja, somos um só corpo, membros desse corpo, com funções diferentes, mas juntos para somar. E se existe algo de suma importância, é eu mesmo sendo um professor de crianças, eu também colaborar com o departamento de jovens. Eu mesmo sendo um líder de jovens, eu colaborar com a zeladora da limpeza. Eu mesmo sendo da limpeza, colaborar às vezes na salinha das crianças. Porque nós somos um corpo. Então nós não temos divisões e nós não temos competições. Nós não fazemos competições. Os departamentos não competem. Qual está desenvolvendo melhor ou qual está desenvolvendo menos. Nós estamos para auxiliar um aos outros. Então isso é muito importante nós sabermos também. Porque às vezes a pessoa fica restrita em uma função só. Eu já faço a minha parte, ou já fiz minha parte, eu estou desde o começo da fundação da igreja, eu já limpei tanto essa igreja que agora é vez de outro limpar. Então você conta por quantidade. Você é um trabalhador de empresa, você não sabe o que significa o reino. Então isso não pode acontecer. Você pensou, se o pastor desiste, já sou pastor há 5 anos, esse domingo eu não vou pregar, porque as pessoas que se virem lá. É isso que a Bíblia ensina. Pensou se Jesus fizesse isso? Pai, já ensinei eles 2 anos aí, fiz tantos milagres, eles viram ressurreição de mortos, agora eles que subam na cruz e se viram. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Nós não estamos para competir quem faz mais ou quem faz menos. Nós estamos para somar em todos os departamentos da igreja e ter mútuo respeito entre os departamentos.
As professoras das crianças, elas são tão respeitadas quanto os presidentes da igreja. Os presidentes da igreja são tão respeitados quanto os diáconos da igreja. São funções diferentes, mas não somos maiores. E nós precisamos entender isso para que possamos somar em diversos departamentos da igreja, visando um bem melhor, a qual o nome de Cristo, o único nome, a ser glorificado. E nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus, por amor a Deus. E o que me impede, às vezes, de sair como pastor e limpar a igreja? Nada. Eu sou crente também, sou membro também. E o que impede, às vezes, aquele de estar limpando a igreja, aquele que limpa a igreja, fazer uma abertura no culto de domingo? Ou quem sabe uma ministração, porque ele também tem vocação para isso. Nada impede. Eu posso ser uma pessoa que trabalha na recepção, mas eu vejo que tem uma carência no departamento de jovens. Então eu também sirvo no departamento de jovens. E servir em várias áreas da igreja, ajudar e auxiliar os diversos departamentos da igreja, faz com que a igreja toda seja beneficiada e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então não leve as coisas da igreja como peso, leve como prazer, como privilégio. Olhe lá na frente e veja as pessoas que se converteram, que foram batizadas, e tudo isso porque nós servimos, nós cooperamos, nós servimos a Deus. Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores. Nós cooperamos para que o reino de Deus cresça nessa cidade e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, quando nós falamos da ética do obreiro, nós falamos desde os princípios de comportamento, desde os princípios de relacionamentos, mas também falamos dos princípios da interação. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a ética cristã e até a próxima aula. E Deus abençoe.